Seja bem-vindo ao Encontro com a Beleza, sempre com o maestro Martim Sousa Tavares. Olá, Martim. E também com o radialista Nelson Ferreira. Exatamente. Hoje estamos sem João Costa e Silva, mas vamos tentar estar à altura. Vamos tentar. E vamos tentar dedicar-lhe canções. É isto, esta é para ti, João. Por acaso esta não é para ti, esta é para a Maria João Pires. Não sei se estás ao corrente, Nelson, Não estou muito. da notícia sobre a Maria João Pires. Falamos dela há relativamente Falamos pouco dela há tempo pouco aqui no tempo porque ela Encontro com a vinha, aliás é curioso porque esse episódio saiu no domingo, que era exatamente uma semana antes dela se apresentar em Sintra, e nesse mesmo dia, após o episódio ter ido para o ar, coisa de 40 minutos depois, recebo uma comunicação da agente da Maria João Pires a dar-me a tristíssima e alarmante notícia de que a pianista tinha tido um AVC e não estava em condições de se apresentar. Na altura a coisa foi dita assim de forma comedida para não lançar o pânico por todo o mundo, porque ela tinha muitos concertos marcados, mas a verdade é que pouco tempo depois a própria Maria João Pires anunciou nos seus canais que vai mesmo fazer uma pausa na carreira por motivos de saúde. E, portanto, foi assim um balde de água fria e desejamos todos as melhoras rápidas e plenas a esta pianista. E lembrei-me... E tens uma banda sonora para essas melhoras? Tenho, porque lembrei-me de uma história muito parecida com a da Maria João Pires, que é a do Keith Jarrett, que é um pianista que, de resto, é só um ano mais novo do que a Maria João Pires e que, em 2018, teve também 2 AVCs. A história dele não é feliz, na verdade, isto truncou-lhe a carreira, não é esperado que ele volte a tocar. Aliás, ele em 2020 deu uma entrevista... É um nome mais associado ao jazz. Completamente, embora não apenas, e é isso que vamos okay. ver. Ele em 2020 deu uma entrevista a dizer que já não se sente um pianista e, portanto, não é expectável. Mas então quem é Keith Jarrett? Que tu conheces do jazz, mas que... há muitas pessoas que o conhecem da clássica. Ele começa a aprender piano antes dos 3 anos, o que é incrível. Tu imagina um bebé com 2 anos, como é que já tem destreza para dar num teclado de piano? Enfim, é absurdo, mas vai ser tão incrível que passados 2 anos, aos 5 anos, já aparece a tocar piano no programa de televisão do Paul Whiteman, que era assim um band leader histórico, que tinha um programa chamado TV Teen Club, que era para jovens, e pôs lá o miúdo. E a vida do Keith Jarrett, na verdade, conta a história do jazz. Ele ainda está vivo. Se ele vem do tempo do Paul Whiteman até aos nossos dias, de facto está ali tudo, porque o Paul Whiteman foi contemporâneo do Gershwin e tudo isso. Ele vai se lançar a tocar com o Art Blakey e os seus lendários Jazz Messengers, que até dá nome aqui a uma loja de discos em Lisboa, não sei se conheces, de vinil, que é os Jazz Messengers. Não conheço essa. É. E depois dali passa para o grupo do Miles Davis, onde ele era um dos 2 teclistas, sendo que o outro era também um jovem chamado Chick Corea. Portanto, estamos a falar assim de círculos máximos. O suplente e o titular. Exatamente, alternavam. E bom, depois dali, do grupo do Miles Davis, ele lança-se a solo. E é a solo que ele vai começar a tocar concertos inteiramente improvisados, que são lendários e ficam conhecidos pelo nome das cidades onde ele tocava. Portanto, há o concerto de Bremen, há o concerto de Lausanne, há o concerto de Viena, há o concerto de Paris e, claro, o concerto de Colónia. Não sei se tens presente. Exatamente, Cologne Concert. 1975. 75, exatamente, que é, até hoje, o disco de piano a solo mais vendido de sempre. Há até quem tenha feito... aquilo é uma improvisação, portanto, não está escrito em lado nenhum o que ele tocou, não há uma partitura, mas há quem tenha feito a transcrição completa, nota por nota, com todos os ritmos, e portanto tu podes comprar a partitura do concerto de Colónia, podes estudar aquilo como se fosse uma composição, uma peça. Ele veio a Portugal algumas vezes, ele é famoso por ser assim um control freak. A luz, por exemplo, a luz incomodava-o imenso no tempo em que as pessoas levavam máquinas fotográficas e fotografavam, então ele fazia concertos às escuras. O barulho, as pessoas a tossirem, o fumo dos cigarros, inclusivamente, no tempo em que se fumava nas salas. E ele, numa das histórias que esteve em Portugal, há muita gente que ainda se lembra disto. A primeira, na verdade, foi ainda com o grupo do Miles Davis, nos anos 70, em Cascais, mas há um concerto que ficou famoso para sempre na história dos melómanos aqui em Portugal, que foi o concerto em 83 no Coliseu dos Recreios, porque foi desastroso, foi uma noite catastrófica. Muitos músicos estavam presentes e falaram sobre isso, um deles o Rui Veloso, por exemplo, que estava lá, e diz que as pessoas não entenderam, estavam ali como se fosse um concerto de rock, e portanto ele recusou-se a tocar, abandonou o palco, voltou passada meia hora, na verdade, quando já estava mais silencioso, mas ao fim de meia hora as pessoas já tinham quase todas vândalos. Não, mas é mesmo, ou seja, ele entra em palco. Os melómanos de 83 eram os vândalos. Imagina, senta-se para tocar e as pessoas estão a fumar, estão a fazer barulho, e ele diz, não, nestas condições eu não toco. Veio no boom do rock português. Mas o que é que aconteceu? O público, ao vê-lo
sair, disse, mas quem és tu para não tocar? Anda cá, volta. Portanto, Pior começa ainda. uma pateada, e pior ainda, como é óbvio, o homem não volta. Regressou a Portugal para matar esse fantasma ao CCB em 2006, num concerto que estava repleto de avisos. Eu lembro-me disto, havia até um aviso a dizer para não tossir. E houve assim uma espécie de um aviso de sala, qualquer coisa do género. Pede-se às pessoas que, se quiserem, tossam agora. E a sala toda... Já estão todos a tossir. E foi tipo o momento da tosse. E o público respeitou-o muito e ele gostou. Mas, na verdade, o corpo dita os limites e, portanto, já nos anos 90 ele foi diagnosticado com o síndrome da fadiga crónica. Portanto, tinha que descansar e grava aquele que é para mim o seu disco mais bonito, chama-se The Melody at Night With You, que é um disco de standards, suave, tudo mais. E no meio disto tudo, tinha uma carreira clássica. Ele é um dos poucos pianistas a serem premiados na clássica e no jazz. E vamos ouvi-lo numa gravação de 95 a tocar Handel. Que disco é este? Isto é um disco de 1995 de Keith Jarrett a tocar Handel, a tocar música barroca. Okay. E é maravilhoso. Não é do tal que estavas a falar que era o teu favorito? Não, esse chama-se The Melody at Night With You, é jazz, é outra linguagem completa. Muito é engraçado que ele nas gravações e também a tocar ao vivo, quando ele está a tocar jazz, ele dá assim uns gemidos e canta, bem, e faz contorcionismo, não sei se já ouviste a tocar, mas faz contorcionismo, é uma coisa, levanta-se da cadeira e põe-se assim numas posições absurdas. Quando ele toca clássica, não acontece nada disso. O Keith Jarrett era também famoso por murmurar enquanto tocava, é isso, não é? Exatamente, assim, uns gemidos e uns murmúrios, sim. É o moaning, não é? Exato. Estava a ver também que, a propósito do tal disco que falavas, Colónia 75, há um filme chamado Colónia 75, que é deste ano e que é uma espécie de retrato. Recordação, não é? Um filme, um drama, mas que acompanha um bocado também a forma como o Keith Jarrett organizou aquele concerto, pelo que percebi da sinopse. É incrível. A internet até deve ter à venda bilhetes desse concerto. Sabe? Pessoas que foram... Epá, não sei se comprava, porque por acaso, apesar de todo o hype que há, o concerto de Colónia não é o meu preferido. Sim. Mas percebo o seu sucesso. Ele tem assim é muito mellow, sabes? É muito doce. Bem, deixamos Keith Jarrett para desejar melhoras a Maria João Pires, as melhoras à grande pianista. É o título do episódio desta semana do Encontro com a Beleza, que acontece todas as semanas aqui na Rádio Observador. Sem saudinha a gente não faz nada. É verdade, não? Sempre com o Martim Sousa Tavares. Um abraço. Até para a semana.